Boa noite, pessoal. Hoje a gente começa mais um episódio de JMB Cast. E hoje a gente tem uma convidada super especial, Catarina Pinatti. Oi, pessoal. E aí, Cat, pro pessoal que não te conhece lá de casa não, das pessoas. Pessoal de casa que não te conhece, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Então, gente, meu nome é Catarina, eu vou fazer 19 anos agora, dia 28. Atualmente eu tô fazendo faculdade, tô gostando demais. Faço publicidade e propaganda lá na Uninove da Vila Prudente. Que chave, é isso. Cat, a gente vai começar o bate-papo agora com algumas perguntinhas, né? A gente tava vendo o seu perfil sobre futebol e tudo mais. A gente adorou o seu conteúdo e a gente viu que você torce muito pro Palmeiras. A gente queria entender de onde veio essa paixão pelo time, se veio da família, influência familiar, ou se foi uma questão de você ser uma pessoa fora da curva. Porque eu, particularmente, sou a única da família que torce pro Corinthians. Eu também. Então, a gente queria saber como que é pra você. Então, eu sou a única palmeirense da família. Na verdade, tem eu e meu padrinho, né? Mas antes de ter só eu e meu padrinho, tinha o meu padrasto, né? Foi o que causou essa influência pra eu acabar virando palmeirense, né? Uhum. E, assim, a minha família inteira é santista, só que o baque, assim, de quando eu decidi, bati no martelo mesmo, falei, vou ser palmeirense. Foi quando teve a final da Libertadores contra o Santos, né? Uhum. Que foi um bafafá e a minha tia tinha olhado pra minha cara e falou: se você for torcer pro Palmeiras, porque eu já tava meio assim na época, né? Tinha ido no estádio e falei, que time que eu vou torcer? Porque eu nunca fui muito chegada ao Santos. Ela falou pra mim, se você for torcer pro Palmeiras, vai assistir na casa do seu tio. Se você for torcer pro Santos, assiste na sua avó com a gente. Aí tava assim, eu falei, quer saber? Vou assistir com a minha família lá na casa da minha avó. Pior coisa que eu fiz. Porque o Palmeiras venceu o Santos, aí eu não consegui conter a emoção. E eu falei, não tem como eu evitar mais, vou ter que assumir pra todo mundo da família que eu sou palmeirense. Minha tia, por exemplo, ela é fanática pelo Santos, então foi bem difícil. Mas ela acabou entendendo, vendo o que o meu padrasto me causou, né? Que não tinha como evitar isso. E eu virei palmeirense, mas hoje, no começo, assim, foi meio difícil, mas hoje em dia gosto muito. Quando tem jogos importantes, eu vou lá na casa do meu tio. E mais, sou a ovelha negra da família também. Mas tá bom, pelo menos você conseguiu. Teve essa coisa importante familiar, né? Essa influência familiar, aumenta a ligação, né? O vínculo com seu padrasto e tudo mais. Então isso é muito interessante. Isso. E, Cat, falando nos seus vídeos, né, como que surgiu essa vontade de falar realmente sobre o esporte do futebol, né? Como que surgiu essa sua ligação? Isso veio depois que você começou a acompanhar mais os jogos? Como que surgiu essa vontade de criar conteúdo sobre o futebol? Então, eu tinha criado meu Instagram, né, que era um arroba diferente do que é hoje, porque eu tinha falado, vou produzir sobre coisas que eu sei, né? Porque na época eu tinha costume de acompanhar só o Palmeiras, não tinha tanto costume de acompanhar outros times, né? Certo. Aí eu tava de férias, tinha acabado a escola, falei, vou criar um Instagram do Palmeiras. Aí fui lá, criei, postei acho que 2 vídeos e voltou, arrumei um trabalho, comecei a fazer curso, aí comecei a faculdade também, eu falei, quer saber, não tenho tempo, vou parar de produzir. Aí eu cheguei aqui na faculdade, aí tem a agência, né, na minha faculdade, que todo mundo falou, o trabalho desse semestre vai ser um projeto e vai ter que usar uma influência. Aí eu falei, vamos, o que vocês acham de fazer com o meu perfil? Eu já fiz alguns vídeos numa época e eu acho que seria legal a gente abordar o futebol e tudo mais. Aí todo mundo concordou, aí a gente voltou. E eu tô gostando muito porque quando você tem auxílio, né, das pessoas, são várias ideias ótimas. Porque quando você tá sozinho, hoje em dia é tudo chat ou tem que pesquisar 500 mil coisas e às vezes não fica do jeito que você quer. Ali, com a agência, você tem ali um auxílio, né? De tipo, vocês acham que isso tá bom? Certo. Você vê a visão de outras pessoas, então eu voltei a produzir por conta do projeto mesmo e tô amando demais. Muito top isso. Inclusive, fala o seu arroba aí pro pessoal. Galera, meu arroba é Cat com 2T.fut. Boa, top, Cat. Bom, Cat, a gente também quer saber o quanto a torcida é importante pro futebol. E pra você, o que é, tipo assim, a diferença de torcer em casa ou no estádio? Então,
eu particularmente, né, eu acho muito, 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 muito diferente. Porque tem pessoas que torcendo em casa, torcendo no estádio, falam que é a mesma coisa. Mas eu, por exemplo, em casa, eu quase não xingo, né, que a gente tem que xingar. Tipo, eu em casa sou muito tranquila. Eu assisto, mesmo que eu fico brava, eu fico quieta, e eu assisto, e depois vai dormir, assisto na minha cama ali de boa, só que no estádio eu tenho, é uma coisa minha, né, que não tem como eu mudar isso, que desde que eu fui no estádio a primeira vez até hoje eu faço isso, que eu assisto os 45 minutos em pé, entendeu? Eu assisto primeiro os 45 minutos em pé, só sento na hora do intervalo, aí assim que volta os jogadores pra dentro de campo, eu fico em pé até a hora de ir embora. Eu não consigo ir pro estádio e assistir jogo sentada, gente, eu tenho pavor. Até quando alguém vai comigo, eu fico, meu Deus, levanta pelo menos na hora do hino, sei lá, um negócio assim. Porque eu tenho um pavor e eu gosto muito, você vê os jogadores ali de perto e, cara, a visão, pelo menos, eu não fui a muitos estádios, eu fui no Maracanã, fui no Allianz, fui em Barueri, fui no Pacaembu antes de reformar, mas não fui em muitos. Só que, cara, você é totalmente diferente. O estádio é um lugar onde você se sente acolhido, entendeu? Ainda mais eu que fico no Gol Norte, né, que é o pessoal da torcida organizada do Palmeiras, eu sinto como se eu estivesse em casa. Parece mais que eu tô em casa assistindo no estádio do que na minha própria casa. E aproveitando esse gancho, Cat, você já pensou em entrar em alguma torcida organizada? Porque a gente sabe que torcida organizada tem essa questão de dar força pro time, de apoiar, tem vários projetos. Qual que é a sua visão sobre isso? Porque também, querendo ou não, tem os prós e os contras que todo mundo já tem uma ideia. Então, eu acho que, assim, tem realmente muitos prós e muitos contras. Eu já teve uma época da minha vida que eu falei, mãe, vou virar da Mancha Verde. Ela falou, você tá maluca? Eu tô ficando louca. E falou, não, você não vai, você não vai. E falou, você não vai comprar camiseta de time organizado e sair na rua, porque já teve muitos relatos, né, inúmeros relatos de pessoas que sofreram agressão na rua por conta disso. Então, eu acho que quando você começa a torcer, você pensa, caraca, é muito legal. Uhum. Só que aí quando você para, você começa a ver documentários, você começa a ver coisas que já aconteceram por conta de torcida organizada, de nenhum modo falando mal. Nenhum modo, porque todos os projetos, todos os mosaicos, todas as festas lindas que acontecem dentro e fora do estádio são, a maioria, organizadas pela torcida organizada dos times, né? Não tem o que fazer. A gente ajuda o torcedor que não é da torcida organizada como pode, mas eles fazem uma coisa linda de se ver, mas que nem teve o Palmeiras, né, que saiu essa polêmica, que muitas pessoas da Mancha Verde foram presas, então acho que assim, devido a muitos contras, eu parei com essa ideia de fazer parte, mas não olharia pra alguém e falaria, tipo, não seja. Eu acho que deixaria a ideia da pessoa bater ali. Não julgaria, né? Eu não julgaria, eu só daria um conselho pra pensar um pouco antes certo. E ver os prós e contras mesmo. Isso é muito importante. A rivalidade pesa muito também, né? Tipo, acaba prejudicando muito a torcida organizada, sendo que nem é tanta violência. Eu acho que nem precisaria. Quem começa a assistir futebol sabe que não é à toa que só aqui em São Paulo é proibido torcida rival no mesmo estádio, né? Exatamente. Sim. Então não é à toa. Claramente. E, Cat, por mais que você seja palmeirense, né, também dá pra ver que lá no seu canal tem, né, as questões de vídeos falando sobre outros times também. Como que você enxerga isso, né? Você vê que isso é uma forma de você ampliar o seu público, né? Você quer mostrar também que existe como você falar de outros times do futebol em geral, sem cair na questão do clubismo? Então, quando eu tinha criado o perfil antigamente, né, era só Palmeiras. Só que com a ajuda da agência, eles falaram, pô, vamos falar sobre tudo? E é algo que, pô, você atinge muito mais as pessoas, muito mais. E assim, se você não é uma pessoa fanática, você consegue produzir um conteúdo falando sobre outros times e tudo mais. E você acaba vendo que, pô, não faz mal, você não vai torcer menos pro seu time porque você está produzindo conteúdo falando de outros times, tipo o Corinthians, falando assim por cima. Óbvio que você não vai encher de elogios, mas produzir um conteúdo sobre outro time, eu acho que não te deixa menos palmeirense, não te deixa menos corintiano e etc, né? Certo. Então, eu acho bem legal, a gente pegou muitas visualizações, né, agora que tá produzindo esses conteúdos com a agência, e abriu a minha mente, porque
é bem legal. Top, isso é muito bom, porque dá pra ver também, né, que nos seus vídeos você não chega a ser aquela pessoa que tá lá e tá xingando os outros times, tá falando, não, esse time é uma bosta, sei lá o quê. Dá pra ver que você tá realmente sendo alguém, tentando pelo menos ser alguém imparcial ali no que você faz, né? Então isso é muito bom. Eu apoio esse tipo de conteúdo, nessa questão da pessoa não ter clubismo, porque isso amplia, né, realmente a sua visão sobre aquela pessoa. Por mais que a gente saiba que você é palmeirense, a gente sabe que você produz um conteúdo ótimo referente a outros times também. Gente, e agora pra fechar, eu quero vir com uma pergunta polêmica. Eita! Tá. Ai, ai, ai! O que você acha sobre a arbitragem nacional? Tipo assim, você acha que tem evoluído ou ainda falta muito pra ser justo e profissional como em outros países? Porque a gente sabe que tá difícil. Não, tá bem difícil. Eu tenho aqui uma corintiana, acho que ela também não tá satisfeita com a arbitragem ultimamente. Então, é algo que, assim, eu tava até comentando, a gente tava produzindo esse conteúdo, a agência deu essa ideia de falar da arbitragem, porque é um assunto que não tem pra onde correr ultimamente. Ainda mais esse ano, em específico, essa rodada do Brasileirão que estão acontecendo. O campeonato esse ano tá muito difícil, muitos árbitros estão sendo afastados por conta de erros, repetidamente, então é algo que, assim, a gente acaba fechando muito os olhos, né, o torcedor, porque a gente ama o time, aí passa, mas tem hora que você fala, pô, não é possível, aí o pessoal começa a subir dados de quantas partidas já foi prejudicada por conta de erro de arbitragem, e não só do Palmeiras, como diversos times, Mirassol, Cruzeiro, São Paulo, Santos, que tá perto da zona de rebaixamento. Eu acho que, assim, o time na posição do Brasileirão é mérito, porém a arbitragem brasileira, ela influencia muito. Esses dias eu tava assistindo o jogo do Liverpool e, cara, é um negócio que, assim, tem uma falta, ninguém reclama, tem lance polêmico, ninguém reclama. Então, eu acho que, assim, eu acho que a gente também não tá dando tanta ênfase, entendeu? Porque, gente, na Europa tem um microchip na bola de futebol. Você acha que não vem pro Brasil por quê? Porque ninguém quer, entendeu? Todo mundo quer essa polêmica. Sim. Então, tipo assim, eu acho que a gente tinha que começar, tipo, fazer uns protestos maiores, juntar todos os times, por exemplo, e fazer um protesto, porque precisa mudar isso urgente, senão vai, que nem esse ano foi absurdo. Aí, quem garante que ano que vem não vai ser pior ainda, entendeu? Sim, e parece que eles ficam puxando para que aconteça alguma confusão dentro do estádio, para poder... Não falou do jogo como foi, não falou da arbitragem, vamos falar dos jogadores. Vamos falar que os jogadores estão com a cabeça quente, eles não falam sobre o erro que está no sistema, fala só sobre a confusão. Dá para perceber isso também. E isso entra a questão das bets também, né? Muita questão de aposta, então, pessoa comprando, né, realmente algo ali, né? Diversas vezes a gente teve polêmicas aí com jogadores, onde teve essa questão das apostas, né? Jogadores forjando faltas ali, fazendo coisas desnecessárias dentro de campo, justamente para ganhar um dinheiro a mais ali, né? Então, realmente, só por Deus. Tá muito difícil. Realmente, gente, hoje a gente encerra mais um episódio de JMBcast, tá? Cat, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui, Foi muito né? bom Volte conversar. mais vezes. Foi muito bom ter esse tempo com uma vocês, influencer galera. de futebol feminina. Isso. Gente, Exatamente. E que com certeza vai crescer ainda mais e vai voltar aqui para poder Com falar com nós de certeza, novo, né? com Em nome de certeza. Jesus. Obrigada, gente. É isso, Cat, fica com Tchau. Deus. Boa noite a todos e ai, ai, ai!